Boa noite. Você confere agora as notícias que são destaque em Minas nesta segunda-feira. Homem esfaqueia, coloca fogo na ex-namorada e consegue fugir. Ela morreu. Em outra cidade, um homem foi preso após matar a mulher com quem estava casado há 17 anos e por causa de barulho. Trabalhador fica ferido em explosão de forno dentro de padaria. UPAs de Betim, na Grande BH, começam a atender vítimas picadas por animais peçonhentos. No dia de alerta à saúde do homem, pesquisa mostra que eles vão pouco ao médico e vivem menos por causa disso. No futebol, o Cruzeiro fica no empate com o Botafogo e o Atlético garante 3 pontos em cima da Chapecoense. O final de semana também foi de parada LGBT pelas ruas da capital. Mais de 250 mil pessoas. E 126 celulares roubados durante o evento foram recuperados pela polícia. E não se esqueça, estamos transmitindo o nosso jornal também ao vivo pelo Facebook na página da TV Band Minas. Um trabalhador ficou ferido na explosão de um forno dentro de uma padaria hoje de manhã na cidade de Contagem, na região metropolitana. Ainda não se sabe a causa do acidente. Os funcionários estavam assustados do lado de fora. O estrondo foi ouvido por quem estava nas lojas próximas. A Edmeia tomava café no andar de baixo da padaria. De repente senti uma explosão. O meu intuito foi correr para dentro da padaria, que eu pensei que a batida veio do posto. Era por volta das 11 horas da manhã quando o Corpo de Bombeiros recebeu o chamado e seguiu até a padaria no bairro Nossa Senhora do Carmo, em Contagem, na Grande BH. A gente chegou e nos deparamos com uma vítima, estava caída ao solo, consciente, com ferimentos nos membros superiores, cabeça. A princípio não tem nenhum risco estrutural na edificação. A tenente do Corpo de Bombeiros contou que o edifício não estragou muito e que a vistoria de segurança contra incêndio está em dia. Possui o AVCB, o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, mas mesmo assim a ocorrência será encaminhada para a nossa seção de prevenção e vistoria e eles vão vir aqui posteriormente fazer uma nova vistoria no local. O advogado da padaria foi até o local e falou sobre as providências tomadas, sendo prioridade o atendimento médico ao funcionário. A prioridade é cuidar dele, é cuidar do funcionário e entender o que aconteceu, para que a gente possa resolver a situação. A vítima foi socorrida pelo SAMU e levada daqui primeiramente por uma ambulância e depois por um helicóptero até o hospital. Ainda não se sabe o estado em que o homem se encontra. As portas da padaria vão permanecer fechadas até o final da vistoria e até liberação para funcionamento. Segundo o Corpo de Bombeiros, o trabalhador que estava na padaria no momento da explosão teve fratura exposta no braço e foi atingido por cacos de vidro. O estado de saúde dele não foi informado. Uma queimada destruiu parte da Serra do Curral na região centro-sul de Belo Horizonte. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou no fim da noite de ontem e só foi controlado na madrugada de hoje. A área é de difícil acesso e foi preciso usar abafadores e chicotes. Ainda não se sabe como o fogo começou. Mais de 5.400 incêndios em vegetações, gente, foram combatidos pelo Corpo de Bombeiros de Minas, isso desde o início do ano passado, isso em todo o estado de Minas Gerais. Comparando aí com o mesmo período de 2018, o aumento foi de 32%. A baixa umidade do ar e a ocorrência de poucas chuvas colabora para a rápida propagação do fogo. Ainda segundo os militares, 99% dos incêndios em vegetação são provocados pelas pessoas. As UPAs de Betim, na região metropolitana, começaram hoje a atender vítimas picadas por animais peçonhentos, como cobras, aranhas e escorpiões. O atendimento mais rápido pode salvar a vida da vítima. Eles são perigosos pelo veneno. São os animais peçonhentos, aranhas, escorpiões, cobras. Por isso, quem é picado por algum deles tem que correr contra o tempo. Antes, o atendimento desses casos só era possível em Belo Horizonte. Dependendo do local onde havia acontecido o acidente na região metropolitana, a vítima tinha que andar uma longa distância e cada minuto pode fazer diferença. A novidade para a população é que, a partir de hoje, o Hospital Regional de Betim passa a armazenar os soros e a realizar o procedimento. As vítimas desses animais peçonhentos, elas correm um risco de morte. E a partir de março a gente começou a preparar para poder absorver essas vítimas aqui no hospital. Os pequenos são os que correm maior risco pela quantidade elevada de veneno no sangue.
Nós tivemos, ano passado, 2 crianças, com picada de escorpião, tiveram insuficiência respiratória, tiveram problema neurológico, tiveram que ser encaminhadas com urgência para Belo Horizonte. As vítimas de animais peçonhentos devem ir até uma UPA, unidade de pronto atendimento mais próxima, onde a situação é estabilizada. Se for avaliada como grave, será feito o deslocamento até o hospital. É importante que sejam lembradas características do animal, como tipo, tamanho e cor, para o tratamento e indicação do soro. A vítima tem que tomar alguns cuidados após a picada e, para isso, é melhor esclarecer alguns mitos. Não se deve tentar chupar o veneno ou até amarrar o local, fazer o chamado torniquete. O ideal é que ninguém mexa nessa lesão. Se for mexer, é só lavar com água e sabão e levar para a unidade de atendimento imediato. O ideal é não fazer o torniquete. Pode necrosar o tecido, então essa necrose ela pode fazer até uma amputação de membro, por exemplo. E por falar em cobras, pesquisadores da Universidade Federal de Viçosa registraram uma espécie rara na zona da mata. É a primeira vez que uma jiboia anã foi vista em Minas Gerais. É uma espécie de pequeno porte com cerca de 30 centímetros de comprimento. O responsável pelo registro é o estudante de Ciências Biológicas Leandro de Avelar Oliveira. A mulher que foi baleada no pulmão por bandidos durante um assalto ocorrido ontem na região metropolitana de Belo Horizonte passou por cirurgia e o estado de saúde dela é estável. A situação foi a seguinte, gente. 4 homens abordaram uma família quando eles estavam aí dentro do carro e então anunciaram o assalto. Dentro do carro estava um policial militar que reagiu. Houve troca de tiros e a mulher foi atingida. Os bandidos fugiram, mas foram encontrados logo depois e estão presos. Uma pesquisa do IBGE mostra que os homens vão ao médico menos que as mulheres. E o alerta dos mais sérios, viu, pessoal? É que a falta de prevenção ou de tratamento precoce pode colocar a vida desses homens em risco. Neste Dia Nacional de Saúde do Homem, preparamos uma reportagem especial sobre o tema. Confira. Segundo pesquisas, em média, o homem vive 7 anos a menos que a mulher. Resultado da baixa frequência em consultórios médicos. É uma questão cultural. O homem ele é criado para ser o sexo forte, dar conta de tudo, que ele não adoece, e aprende menos a cuidar dele mesmo. Isso é uma coisa que isso interfere demais na saúde do homem como um todo, nos riscos que ele acaba sendo submetido. E isso, consequentemente, aumenta muito a morbidade e a mortalidade desse homem. O estudo do IBGE mostra que em um ano, enquanto 78% das mulheres consultaram um médico, no sexo masculino esse número caiu para 63,9%. Outra pesquisa, realizada pelo Centro de Referência em Saúde do Homem, mostrou que 70% deles vão a consultórios médicos acompanhados das mulheres ou dos filhos e que 50% só procuram um especialista quando os sintomas atrapalham muito a rotina ou quando estão com doenças em estágio avançado. Segundo este urologista, enquanto a primeira consulta da mulher com o ginecologista é por volta dos 15 anos de idade, a do homem, pasmem, muitas vezes é só entre os 40 e 50 anos. Aos 15 anos, por exemplo, esse homem pode ter contato com o médico que vai virar uma referência dele, para onde ele possa discutir essas questões, os problemas, as doenças sexualmente transmissíveis e outros tantos problemas que o homem pode enfrentar durante a vida. Pelas ruas de Belo Horizonte foi fácil encontrar homens que comprovam a pesquisa. O senhor se lembra com qual idade que o senhor procurou a primeira vez uma consulta com um urologista? Com uns 50 anos. Com 45 anos. 40 anos. O senhor acha isso tarde? Acha o momento ideal para o homem procurar? Sim, é porque foi a referência que eu tive quando consultei informações que a partir do 40 todo homem deve procurar o urologista, fazer o exame de toque e a partir daí fazer com frequência. A grande preocupação dos homens é o câncer de próstata. Especialistas recomendam o exame preventivo aos 45 anos para quem tem histórico da doença na família e aos 50 para quem não tem. O problema é quanto aos outros tipos de câncer. A gente tem que lembrar também do câncer de testículo, que é muito comum no adulto jovem, de 20 aos 40 anos. É a principal causa de câncer nessa faixa etária. E o câncer de pênis, que infelizmente o Brasil é um recordista disso e está associado à falta de higiene da questão do pênis mesmo. O Rude Brasil é uma exceção. O professor de capoeira não espera mais sentir dor para procurar um médico.
Aos 36 anos, já se acostumou a fazer check-ups. A partir dos 25 anos já comecei a fazer o acompanhamento também semestral, com urologista, oncologista. Muitos dos amigos meus mesmo da minha idade já sofrem de vários problemas de saúde, né, cardíaco, diabetes. E então eu sempre estou colocando isso para eles, né, a prática da atividade física também e a manutenção da saúde. Os corpos dos 2 jovens que se afogaram em uma cachoeira da Serra do Cipó, na cidade de Santana do Riacho, foram encontrados hoje pelos bombeiros. Os jovens estariam andando sobre as pedras ontem à tarde, quando escorregaram e caíram. E foi enterrado nesse domingo o corpo do prefeito da cidade de Naque, no Vale do Aço, Hélio Pinto de Carvalho, do PSDB, que foi assassinado no último sábado. O suspeito da morte, Marcos Alves de Lima, do PSDC, tentou fugir, mas foi preso após um cerco policial em Governador Valadares, cidade do Vale do Rio Doce. De acordo com a polícia, o prefeito foi morto após uma discussão por causa de uma cerca. E depois do intervalo, 250 mil pessoas se reuniram no centro de BH para celebrar a diversidade na parada LGBT. Está preso na penitenciária de Lavras, no sul de Minas, o homem de 64 anos que matou a mulher na noite passada lá na cidade. De acordo com a polícia, Valto Antônio agrediu a esposa, Irene Aparecida Borges, de 52 anos, a golpes usando aí um banco de madeira para isso. Segundo as investigações, o suspeito estava desempregado e tinha ciúmes por causa do trabalho da companheira, que nesse momento estava sustentando a casa. E um outro assunto sobre feminicídio aí, pelo menos até o momento, suposto pela polícia. Um homem de 32 anos está sendo procurado por suspeita de matar a ex-companheira. Isso aconteceu hoje em Matozinhos, que fica aqui na região metropolitana da capital. De acordo com a investigação, a vítima de 28 anos de idade foi esfaqueada e teve o corpo queimado pelo homem, que fugiu depois do crime. As manchas do sangue após lavado ainda estão no passeio. A vítima, Caroline dos Santos, tinha 28 anos e, como fazia todos os dias, passou por esta rua por volta das 8 horas da manhã, a caminho da academia. Mas chegando neste ponto, ela foi abordada pelo suspeito, o ex-companheiro, que a esfaqueou, ateou fogo no corpo dela e fugiu em seguida. Após gritos de socorro, moradores chamaram a polícia, que encontrou a vítima caída ao chão, ainda com sinais vitais. Ela foi levada para esta unidade de pronto atendimento da cidade, mas acabou não resistindo aos ferimentos. Esta moradora, que prefere não se identificar, conhecia a vítima e a família dela. A gente fica triste, né? Porque umas meninas boazinhas, não mexia com ninguém, não é de andar com turma. E a gente tem os filhos da gente, fica pensando, né? Se fosse com o filho da gente, né? Que a mãe nessa hora sofre muito, né, coitada? De acordo com a polícia militar, o casal estava separado e o filho seria motivo de discussão entre os pais. O casal tem uma criança que tem cerca de 3 anos de idade e parece que o motivo do crime seria alienação parental, isso porque o autor está divulgando vídeos e áudios por grupo de WhatsApp, se vangloriando do ato cometido e assumindo o ato de matar a ex-Amásia. O suspeito teria confessado o crime no áudio que enviou para amigos da vítima. Pronto, agora não faz raiva mais. Nunca mais ela me faz raiva agora. Nem eu vejo o menino, nem ela vê. Pronto, está resolvido o problema. O caso é investigado como feminicídio. Eu lamento profundamente essas 2 tragédias familiares que a gente acabou de trazer para vocês e, infelizmente, esse número de crimes de feminicídio só aumenta e a gente tem trazido isso para você aqui. Esperamos que isso tenha uma apuração muito correta desses 2 crimes aí e que essas mulheres sejam contempladas aí numa ação da justiça exemplar. A gente agora muda de assunto para falar de futebol. No final de semana, o Cruzeiro ficou no empate aí em 0-0 com o Botafogo, jogo que aconteceu no Mineirão.
E esse jogo, aliás, ele foi realizado aí no domingo, foi morno, né, gente? Quem acompanhou viu. A Raposa perdeu a chance de melhorar a posição na tabela do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro é o primeiro time ali pertinho da zona de rebaixamento. O jogo entre Cruzeiro e Botafogo foi morno, com poucas oportunidades de gol. Quando as raras jogadas davam certo, faltava acertar a finalização. Na melhor chance do primeiro tempo, Dedé mandou por cima do gol. A segunda etapa foi ainda menos movimentada. Destaque para este chute perigoso de Gustavo. A única finalização do Cruzeiro foi essa aí do Sassá. No fim da partida, o Botafogo poderia ter saído com a vitória, mas Alex Santana e Rodrigo Pimpão desperdiçaram boas oportunidades. O empate mantém o Cruzeiro numa posição delicada na tabela do Campeonato Brasileiro. E pior, Ariel Cabral e Thiago Neves deixaram o jogo mais cedo e preocupam para a decisão desta quarta-feira contra o Atlético. Se nós não estivéssemos com a pontuação tão baixa no Brasileiro, eu certamente teria tirado toda a equipe hoje. A primeira avaliação é que Ariel não teve fratura com desvio, que é sempre uma dificuldade maior para você ter que fazer um processo cirúrgico para colocar no lugar, não existiu. A questão de Thiago foi mais precaução mesmo, ele sentiu aí um pesozinho e a gente não quis arriscar. O Atlético também jogou nesse domingo pelo Campeonato Brasileiro. O time mineiro foi a Santa Catarina enfrentar a Chapecoense e voltou com a vitória por 2-1. Quem conta pra gente os destaques da partida é o nosso repórter e comentarista André Salles. Boa noite, André. Boa noite, Nácia. Boa noite para todo mundo. Pois é, a gente viu o Mano Menezes agora falando dessa situação, né? Se tivesse numa posição melhor, ele tiraria todos os jogadores. Nós estamos vendo aí, o Atlético foi com um time completamente reserva, sofreu um gol relâmpago, nem 30 segundos de jogo, mas mereceu resultados. Finalizou mais, teve mais posse de bola, estava mais perto do gol, chegou até a ter um pênalti perdido pelo Ricardo Oliveira, que segue em jejum, mas conseguiu marcar 2 vezes, primeiro com o Maidana e depois esse golaço aí do Vinícius, bem no finalzinho da partida. Então, uma vitória justa e uma vitória importantíssima, mesmo com o time reserva, o Atlético conseguindo permanecer ali no G4, uma posição importante no Brasileirão. Agora, André, na quarta-feira a gente vai ter aí Atlético e Cruzeiro na partida de volta, que é o mata-mata decisivo para ver quem vai para a semifinal da Copa do Brasil. Como que os dois times estão se preparando para este grande momento? Pois é, os jogadores do Atlético ficaram com o pé para cima, né, descansando bastante, nem sequer viajaram para Chapecó, só os reservas mesmo que atuaram. E então o Atlético tem essa condição de um descanso maior, né? Já o Cruzeiro tem 2 problemas que parece que foram contornados. O Thiago Neves saiu mais por uma precaução, parece que até já fez algumas atividades internas, deve ir para o jogo, é um jogador fundamental no time. E o Ariel Cabral teve uma suspeita de fratura, mas essa suspeita já foi descartada. O que a gente pode ver é um Ariel Cabral mascarado, né? É possível que ele use aquela máscara de proteção para proteger ele, mas não teve fratura, então é mais tranquilo também. Cruzeiro também deve ir completo, mas talvez com um pouquinho mais de desgaste, tem uma boa vantagem. Ansiedade para quarta-feira, né? Com certeza, deve ser um grande jogo. Obrigada, viu, André? E agora, gente, uma pausinha aí nas notícias do dia para uma reflexão com o professor de física mais famoso do país. O tema de hoje é a importância de darmos o primeiro passo na direção dos nossos projetos de vida. Segundo o Pachecão, tentar e errar vale mais que não fazer nada. Meus queridos, a parte mais importante de um trabalho é o começo. Toda caminhada começa sempre com um único passo. Pode ser uma viagem de 10, 100 ou 1000 quilômetros. Na maioria das vezes, temos dificuldade em dar esse primeiro passo, pois somos lentos na hora da arrancada inicial e permanecemos presos no mesmo lugar sem alcançar nossas metas mais desejadas. É fácil criar fantasias sobre o trabalho dos sonhos ou imaginar onde gostaríamos de estar, mas com frequência ficamos parados nessa fase, a de sonhar acordados, sem transformar as fantasias em realidade. Por que é tão difícil dar o primeiro passo, professor? Algumas vezes isso se deve à preguiça, outras à falta de tempo. E em grande parte o que nos paralisa é o medo do que nos pode acontecer mais adiante. Mas uma vez iniciado o trajeto, descobrimos que o caminho não é tão árduo nem tão longo como havíamos imaginado. Pois quando damos a partida, a própria inércia do movimento faz com que sigamos em frente, com um pouco mais de ânimo e vontade. Como já vivi isso inúmeras vezes, vou lhe dar algumas recomendações. Deixe o perfeccionismo de lado. Prepare um roteiro
esteja convicto de que realizar esse projeto seja a coisa mais importante da sua vida. E, por fim, não tenha medo de fracassar. Na hora da partida eu pensava, posso aceitar que eu fracasse. Afinal, todo mundo tem uma experiência de fracasso. O que não posso aceitar é que não tenha tentado. Então, meus queridos, sempre que algo impedir vocês de dar o primeiro passo, pense que no futuro seu maior arrependimento será não ter começado antes. Vai por mim, falou legal? É isso aí, bye bye. 250 mil pessoas se reuniram nesse domingo para celebrar a diversidade aqui na capital. A Parada do Orgulho LGBT levou muita cor e alegria ao centro de Belo Horizonte. Com diversas atrações artísticas, a Parada do Orgulho LGBT de Belo Horizonte se concentrou na Praça da Estação, no centro da cidade. A gente está aqui pelo propósito de poder viver sendo quem nós somos, com respeito, né, que é o mais importante. Exuberância nos looks, nas cores, no sorriso. Eu gostaria de mostrar a diversidade, porque as pessoas estão acostumadas assim, ao heteronormativo. A gente tem que mostrar que todos os tipos de pessoas existem. Chamando atenção principalmente para a nossa sobrevivência, porque apesar da gente ter feito tantos avanços, a gente ainda continua morrendo todos os dias. O tema da 22ª edição deste ano de Belo Horizonte é o mesmo das paradas de São Paulo e de Nova York, que relembram 50 anos de um episódio que entrou para a história. Não aos retrocessos, revivendo Stonewall, nome de um bar em Nova York, onde a comunidade LGBT era reprimida à época pela polícia. E assim nascendo o dia de nossas lutas, o dia de mostrarmos para o Brasil, não só para o nosso Brasil, e sim para o mundo, que nós temos direitos, nós somos humanos e merecemos o nosso respeito. O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, compareceu à festa. Quem não tem a sensibilidade que está governando para todo mundo, né? Ou seja, para quem precisa e todos precisam, é porque está na contramão do que está acontecendo no país hoje. Para a organização, o objetivo dessa manifestação cultural e social é reforçar que os direitos conquistados pelo movimento nas últimas décadas, fruto da ação coletiva, não irão retroceder. É fazer um resgate do nosso passado, saber de onde saímos, quem foram os primeiros que lutaram e fazer uma atualização para os momentos, para os dias atuais. O que precisamos, o que nos falta, mas ao mesmo tempo celebrar e festejar a diversidade, a alegria e a vida. Em meio à multidão de quase 200 mil pessoas, Mães pela Diversidade, Tainã veio com a dele. Muito privilegiado, né? Porque eu sei que não é toda família que tem esse acolhimento dentro de casa e eu acho que a luta delas é muito importante. Ter esse protagonismo vindo dos pais e saber que elas fazem isso por outras famílias, não só pelas nossas, é muito bom, me dá muito orgulho. Estamos em busca de respeito pelos nossos filhos, eles têm direitos como qualquer outro ser humano. E durante a parada LGBT, muitos participantes ficaram no prejuízo ao terem o celular furtado por uma quadrilha. 127 aparelhos foram recuperados pela Polícia Militar. Os suspeitos estavam hospedados em um hotel na região central de BH e vinham do Rio de Janeiro. A PM também apreendeu quase R$2 mil. 18 pessoas foram presas. Quem teve o celular roubado, gente, atenção, durante a parada LGBT, deve ir à 4ª Delegacia de Polícia Civil, que fica na Rua Ouro Preto, número 1050, no Barro Preto, na região centro-sul aqui da capital, para reaver o aparelho. Atenção de novo, as vítimas precisam apresentar nota fiscal ou então a caixa que tem o código e-mail do celular. E no próximo bloco, o trânsito no entorno ali da rodoviária, no centro da capital, foi alterado para as férias. Fãs de corrida e de mountain bike se reuniram nesse domingo no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na região metropolitana. Corredores e ciclistas competiram em circuitos com distâncias variadas em uma trilha especial, com um cenário inusitado em meio às aeronaves e também à natureza. O evento esportivo foi realizado pela concessionária que administra o aeroporto para incrementar o turismo na região. E o trânsito ali no entorno da rodoviária, no centro da capital, está alterado para as férias escolares de julho. O esquema especial montado pela BH Trans deve garantir fluidez e segurança nos dias de maior movimento de passageiros.
Estes 2 universitários correm para não perder o ônibus. Com o início das férias, eles resolveram ir para o interior rever a família. 20 dias lá agora, descansar. É importante aproveitar a família. Só descansar mesmo, comer comida boa da mãe, né? Graças a Deus. Assim como os amigos, cerca de 285 mil pessoas devem deixar Belo Horizonte nestas férias. Boa parte destes passageiros vão para o interior do estado. O terminal rodoviário da capital mineira espera receber pouco mais de 500 mil de pessoas até o próximo dia 5 de agosto. O número é 6% maior que o do ano passado. E o movimento por aqui se intensifica sempre às sextas e às segundas-feiras. Quem precisa chegar ou sair da região da rodoviária sofre muito com o trânsito complicado. Muito complicado. Difícil de entrar e de sair. Para tentar melhorar essa situação, a BH Trans faz uma operação especial neste período. Em alguns pontos e horários, será proibido estacionar por aqui. Além disso, desvios foram criados para os momentos de pico. Esses fechamentos eles são do conhecimento dos agentes. No momento em que ele verifica a necessidade de intervenção, então ele realiza os fechamentos, faz a alteração de circulação necessária para que o entorno continue circulando sem nenhum tipo de problema. Fátima vai com os filhos para São Domingos do Prata, na região central do estado. Pensando no bem-estar dos filhos, ela preferiu esperar um pouco para sair do tumulto da sexta-feira. Passear lá, ver os amigos, minha irmã, meu sobrinho, todo mundo. Na segunda-feira é melhor, está mais vazio. E tem estreia na tela da Band daqui a pouquinho com a novela Ouro Verde. A trama já foi exibida na Europa e se tornou um fenômeno de audiência. Foi exibida em 60 países e conquistou o prêmio Emmy Internacional de melhor telenovela de 2018. A produção tem vários cenários e atores brasileiros. E você vai poder conferir tudo isso com exclusividade de segunda a sábado, logo após o Jornal da Band. E como eu tenho uns segundinhos, eu quero aproveitar para te lembrar do nosso Band Zap, que é um mecanismo para você conversar com a gente, contar o que está acontecendo aí, os problemas que você está enfrentando, seus amigos e sua família. Pega aí o celular e anota, por favor, 31 99 772 7663. E para rever ou compartilhar as nossas reportagens, acesse YouTube ou Facebook no nosso perfil TV Band Minas. Obrigada pela sua atenção. Nesta segunda estaremos juntos ao longo da semana. Combinado? Amanhã eu te espero. Até lá e boa noite.